pessoal, eu sou João Leite, mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal Ciência e Desenvolvimento Humano. Hoje estamos dando prosseguimento à série sobre forças de caráter. Esse é o 11º episódio. No episódio anterior, nós falamos sobre a integridade, ou honestidade, dentro da virtude da coragem. Hoje nós daremos prosseguimento falando sobre vitalidade ou entusiasmo, ainda dentro da virtude da coragem, ok? Então, lembrando aquele lembretezinho, que é recorrente, para dar aquela força para o trabalho que está sendo feito, como tudo que está crescendo, evoluindo, nascendo, precisa se nutrir de algo. A planta precisa de água, a criança precisa lá do leite, Então, a gente precisa desse reforço aí, assinar o canal, fazer um comentário, compartilhar o conteúdo, uma forma de eu ter um direcionamento, saber se o trabalho está sendo bem percebido ou não. Através dos comentários, a gente verifica o que precisa ser aprofundado, algum tema novo que as pessoas estão sugerindo. Então, assim, essa interação mínima, que não tem nenhum custo direto para você, é pedido, é solicitado para que a gente possa reforçar esse trabalho. Então, eu peço esse apoio, esse esforço aí de não deixar de assinar, É interessante que você clique na sineta de notificações, se você é notificado automaticamente pela própria ferramenta quando sair um conteúdo novo, e aí você consegue aí ter um conteúdo de qualidade de forma gratuita, aonde você estiver, em qualquer local, em qualquer momento, ok? Então fique comigo e vamos lá para mais esse episódio. Então é isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre a vitalidade dentro da virtude da coragem. Vamos lá? Então, o que seria aí essa força de caráter? Quais seriam as características centrais? Então, aquela pessoa que realiza as atividades com empolgação e energia, aquela pessoa que se sente viva, ativa, e não faz as coisas pela metade. Então, é aquela pessoa que já acorda com aquele vigor, com aquela disposição, é aquela pessoa que contagia, não, vamos lá fazer esse negócio aqui, a pessoa vai impulsionando aquele negócio e ela vai embora. Quais são os destaques que a gente tem na pesquisa para essa força? É uma das forças mais associadas à satisfação com a vida. É um tipo de bem-estar que se chama de bem-estar subjetivo. Então, é a satisfação que a pessoa tem com a sua vida de uma forma geral. Então, essas pessoas que têm essa força como força de assinatura, elas tendem a ter um maior índice de satisfação com a vida. Essa força ela também é altamente conectada com engajamento e significado. Tá? Então, o significado de uma forma geral com a vida e também tendo o trabalho como um chamado, e satisfação no trabalho também. Então, além da satisfação com a vida, que é mais genérica e geral, tem a questão da satisfação com o trabalho também. E tendem a entender no seu trabalho algo como um chamado, uma missão. Então, essa força ela é bem interessante nesse aspecto. Agora, é óbvio, como tudo, a gente tem que pensar um pouquinho e refletir. Eu vou levar essa reflexão um pouquinho mais lá para frente para não interromper aqui nesse momento. E aí aquele gráfico que a gente avalia aqui, onde é que ela está posicionada, você vê que é uma força que está mais para o lado do coração, uma coisa mais de sentir, uma questão interna, aquele impulsionamento assim, que dá aquele entusiasmo. E é uma questão mais intrapessoal, embora as pessoas que estão à nossa volta, acabam colhendo os frutos, um pouco aí sendo contagiada por essa energia, é uma questão que vem de dentro da pessoa, não é muito da troca, não. E aí, o que a gente tem em termos de correlações? Quais são as correlações mais altas com o entusiasmo ou a vitalidade? Tá? Lembrando, quais são as correlações? A gente fala das correlações positivas. O que são as correlações positivas? Quando um sobe, o outro sobe. Quando um desce, o outro desce. Se são correlações negativas, a direção ela é oposta. Um sobe, o outro desce, ou se o outro desce, o outro sobe. Ok? Então aqui, o entusiasmo está aqui, dentro daquela posição que a gente mostrou no gráfico. E quais são as correlações mais altas? Humor, olha que legal, O humor confere aí também um pouco dessa questão dessa energia. Tá? A gratidão, tá? Então aquilo que você entende tendo como gratidão pela vida, pelos acontecimentos, ajuda também. Esperança, olha que legal, também contribui, Você ter esperança no futuro, que as coisas vão melhorar e que você vai alcançar o resultado, isso contribui também para revigorar essa energia. A perseverança, então o ato de persistir na meta, de continuar ali insistindo, acreditando, isso de alguma forma retroalimenta também o seu entusiasmo.
E a curiosidade, né? Então, até aquela coisa de ter a curiosidade, descobrir algo novo, ver como é que aquilo vai ser feito. Então, isso também confere ali um senso, né? Uma gradação de energia. Como sempre, nós estamos falando de força. Então, ela tem a sua zona de força. Para que ela esteja conectada àquela questão de satisfação com a vida e tudo mais, o engajamento, ela precisa estar nesses pontos de equilíbrio. O que seriam aí os extremos para essa força? Tá? O sedentário, né? Então é a subutilização. A pessoa, não, aquela preguiça, vamos fazer isso depois, vamos mais devagar, não precisa ser agora. Então é aquela pessoa que vai postergando muitas coisas. E agora tem também a superutilização da força, que é a hiperatividade. Isso também atrapalha um pouco, né? No que tange a questão do engajamento, porque o engajamento também ele tem a questão do vigor, mas ele tem também a questão da absorção, do foco naquilo que se está fazendo. Então o hiperativo ele acaba perdendo bastante esse aspecto de ter foco, porque ele é tão hiperativo que ele precisa de muitos estímulos para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, os dois extremos, lembrando lá, né, a passagem lá do Buda, né? O caminho é o caminho do meio, o caminho da ponderação. Os extremos são complicados. Então, tem que ter atenção a isso, né? E mais à frente a gente vai refletir para saber se você está atuando em um extremo ou no outro, ou se você está conseguindo tirar o melhor da força para você. Correlatos positivos, né? É uma pessoa que tem uma maior autonomia, né? Então, dada a capacidade que ela tem de se retroalimentar em termos, né, de entusiasmo e vitalidade, ela tem uma autonomia maior. Isso, olha só que legal, favorece uma conexão com o outro, né? Então, de alguma forma, essa vitalidade que você tem, esse entusiasmo, ele é contagiante e contribui para você ter uma conexão positiva com o outro, né? E, obviamente, se você tem lá uma boa carga de vitalidade e entusiasmo, e isso reflete lá, no que a gente falou do engajamento, isso tem a ver também com a questão do alcance de metas, né? Que muitas vezes você tem uma meta estabelecida, você planejou, mas no meio do caminho falta o quê? Falta combustível. E aí você não alcança aquilo que você queria, né? Então, às vezes acontece isso. Então, para quem tem essa força, está com ela equilibrada, isso é um problema a menos, né? Ah, mas eu não tenho essa força de assinatura, não vou alcançar minhas metas? Claro que você pode alcançar suas metas. Você vai ter que fazer um esforço deliberado, ser consciente de que de tempos em tempos você tem que recarregar a bateria, tem que ter mais atenção a essa questão da vitalidade, para que você não deixe de atingir a meta porque você esvaziou o tanque. Ok? Então tem que ficar atento a isso aí. E agora é aquele momento, né, que a gente faz aquela reflexão, que é muito importante, para a gente ter um mínimo de senso, né, de saber se a gente está atuando mais em um extremo, no outro, ou se a gente está conseguindo, né, em muitos momentos da vida, tirar o melhor que a força tem a proporcionar para a gente, né? Então, o que alimenta a sua vitalidade? Eu tenho uma sessão de coaching que é só voltada para esse aspecto, dessa gestão de energia, de vitalidade, de entusiasmo. E essa é uma das perguntas que são feitas. O que alimenta a sua vitalidade? Que tipo de atividade? Que tipo de pessoas, cenários, lugares? Quais são as coisas que você faz, que você tem ao seu dispor no dia a dia, né, na sua agenda, que lhe trazem essa vitalidade? Um banho de mar, uma caminhada, você vai pedalar, você vai dar aquela malhada, vai treinar o jiu-jitsu, vai pegar uma onda, vai viajar com a esposa, com o namorado, com o seu companheiro, com a sua companheira. O que te traz vitalidade? Ah, eu sou mais quietinho, eu gosto quando chega o final do dia, aquele momento que eu sento, boto ali meu chazinho, vou ler o meu livro. Ah, o livrinho, né? Bom, né? Você pega o livro na mão, aqui, contato físico do livro, tem gente que gosta, e aí você fica ali lendo o seu livro, você fica ali absorto ali, aquilo lhe traz ali preparo melhor para o dia seguinte. Então, são N as fontes que podem lhe trazer vitalidade. O importante é você mapeá-las, né? Que você, ao longo das suas semanas, meses, você possa fazer um uso disso de uma forma mais ordenada, planejada. Porque muitas vezes a vida nos afasta desses momentos
uma demanda de um projeto, uma questão familiar, uma questão amorosa, uma questão com os filhos, ou um amigo. Então, existe uma série de questões na vida que muitas vezes nos afastam desses pequenos detalhes que nos trazem algum conforto, bem-estar ou a nossa energia, a nossa vitalidade. Então, é importante avaliar quais são essas fontes. Se nós estamos de tempos em tempos, de uma forma regular e satisfatória, fazendo uso dessas fontes de alimentação. Pense nisso. A segunda questão é como você sente que a sua vitalidade influencia as pessoas. Olha que legal, que isso é uma pergunta recorrente, né, que você deve ter percebido em todos os vídeos dessa série. Para chamar a nossa atenção de como a nossa conduta reflete socialmente, no grupo, na comunidade, na família, nas relações amorosas. Então, como você sente que a sua vitalidade, o seu entusiasmo influencia as pessoas à sua volta? E aí, mais uma vez, vou fazer 2 momentos nessa análise. O primeiro momento é o momento positivo. Você está com a sua força na zona de força, do equilíbrio. Como é que você sente que a sua vitalidade influencia as pessoas positivamente à sua volta? Lembre de situações, momentos que as pessoas estavam bem indecisas, um pouco cansadas, desanimadas. Você foi lá e deu aquela carga de entusiasmo, de energia, e as pessoas se conectaram com aquilo e a coisa aconteceu. Um encontro de amigos, uma viagem, a finalização de um projeto. Pense nesses momentos. Agora vamos refletir, né, naqueles extremos. Momentos em que você talvez tenha agido com hiperatividade, querendo fazer aquelas coisas tudo de uma forma muito rápida, muita energia, as coisas de forma atabalhoada. Ou quando você agiu lá na preguiça, não sei se vai dar, meio cansado, hoje não é um bom dia, vamos ver aqui uma televisãozinha, uma série, né? Como é que isso também impactou as pessoas à sua volta? Como é que esse tipo de conduta, de energia, reverberou no outro? Que tipo de impacto isso teve? Então, pense em momentos que você estava atuando lá no sedentário. Como é que as pessoas reagiram a isso? Como você estava lá no hiperativo? Como é que as pessoas reagiram a isso? E aí vamos a uma terceira, né, questão. O que acontece quando você se depara com pessoas sem vitalidade, aquelas pessoas desanimadas? Que impacto isso tem em você? Aí uma reflexão. Primeiro eu levei vocês a uma reflexão do que traz vitalidade em vocês. Atitudes, situações, pessoas, lugares. E agora você pensa o que reflete negativamente na sua vitalidade, o que acontece no meio externo que impacta você internamente, na sua fonte de vitalidade e entusiasmo. Esse é um último mapeamento importante para que você tenha essa atenção. Saber que tipo de situações, pessoas, lugares e como você internamente lida com isso, como é que você se sente. Quando às vezes você está até numa boa, você está lá no vigor, e aí você chega lá, a equipe está aquela bomba de água fria, todo mundo desanimado, achando que não vai dar, querendo desistir. Como é que você se sente? Agora pense também lá na questão do imperativo. Como é que você se sente? Às vezes você vai numa situação que você não consegue criar um senso de direção, que as pessoas estão tão entusiasmadas naquela energia excessiva que não sai correndo, você não consegue ordenar, planejar, fazer com que as pessoas tenham foco.
que respeitem o tempo das coisas. Como é que você se sente? Reflita sobre isso. A última reflexão que eu quero conduzir, eu acho que é importante, né? Eu tenho essa força, isso não é bacana, eu acho que ela está toda de forma equilibrada, legal. Lembre-se, por mais que você tenha como força de assinatura vitalidade, entusiasmo, você não é um Superman. Então, todos nós temos as nossas limitações. Então, você tem lá o entusiasmo, vitalidade, tem energia, né? É ativo para fazer as coisas, mas para tudo existe um limite. Esteja atento aos seus limites. E para tudo tem que existir um equilíbrio, uma retroalimentação. E um outro aspecto é que muitas vezes muitas pessoas se aproveitam deste perfil, deste traço, dessa característica, para fazer menos, para se omitir, para se esconder, para deixar o outro carregar o piano. E isso gera uma sobrecarga. Então esteja atento a isso, aos seus limites, ao ambiente, para fazer com vitalidade e entusiasmo aquilo que lhe compete, não o que compete ao outro. Até porque toda vez que você faz aquilo que compete ao outro, você está tolhindo o outro do desenvolvimento, do crescimento, de experimentar as coisas, de aprender e de crescer. Então esteja muito atento a isso. Ok? É isso aí, galera. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, né? Foi feito com muito carinho, né? Buscando aí congregar o máximo possível de informações pertinentes para o seu dia a dia. Muita gente me pergunta, né, que muitas vezes tem situações, projetos que não quer, né, deixar de atingir a meta, situações que quer resolver, está com alguns entraves e as coisas não estão fluindo e angariando todos os resultados desejados, né? Há 5 anos atrás, eu iniciei esse empreendimento, a Yansan, né, voltado para essa parte de desenvolvimento, coaching de líderes, equipes e pessoas em sua vida, né, familiar, enfim, amorosa, social. Então, eu estou há 5 anos exclusivamente com esse empreendimento, né? Então, assim, 84%, guardem esse número, 84% é o percentual de pessoas que faz a sessão inicial e dá prosseguimento ao processo, ok? Esse restante 16, mais de 60% são pessoas que, infelizmente, né, não estão em condições, às vezes, monetárias de arcar com o processo, mas não que não quisessem fazê-lo, né? Então, mesmo às vezes, a gente tentando fazer um arranjo, né, fazer né, um pacotezinho melhor e tudo mais, as pessoas estão com outras prioridades, isso é natural na vida de todo mundo, né? Quem nunca passou por um momento em que gostaria, né, e verifica que tem algo que é interessante, importante até para a sua vida, mas naquele momento ela não pode abrir mão daquele investimento. Então, são 84% de pessoas que fazem a sessão inicial e dão prosseguimento ao processo, né? Qual é o modelo de negócio, né? Como é que isso é estruturado? Para você que deseja, eu quero saber como é que é esse negócio de coach, o João faz tanta coisa aí, né? A gente já fez várias, né, várias listas aí de conteúdo, tem psicologia positiva, tem essa agora de força de caráter, teve dicas de coach, você teve fato ou fake, você teve inteligência emocional, pô, tanto conteúdo bacana, eu quero saber como é que é esse trabalho que ele faz. Entre lá no site, anderson.com.br, agende uma sessão gratuita de coach, não tem custo, não tem compromisso, não tem esse negócio de ficar mandando e-mail, te ligando, te perturbando para aprender nada. Você faz uma sessão, ao final da sessão, aí sim a gente conversa. Você vai ter condições, né, de passar por uma sessão para saber o que é, o que ela pode proporcionar, para que então você possa fazer um juízo de valor, né? E a partir daí a gente avalia o prosseguimento ou não do processo, aí sim a gente pensa e avalia essa questão de valores, forma de pagamento, como é que isso vai ser estruturado e todo o resto. Então, é uma chance de você dar um up na sua vida, né? Melhorar seus resultados em qualquer instância ou vertente da sua vida, familiar, negócios, a vida amorosa, né? E sem o risco de perder nada, né? Você não tem custo, você não tem nada, então você faz, não gostou, você dá prosseguimento à sua vida normalmente. Mas é um tema interessante, né? Porque você pode estar descobrindo algo ao qual você tem necessidade ou poderia ajudá-lo em algum aspecto,
e você, né, a partir daí, dar esse prosseguimento. Então, quem tiver interesse, né, eu faço esse convite, né, entra no site, vai lá. Ah, mas eu não sei quem é esse cara aí, esse tal do João, como é que ele passa conteúdo? Não sei o que esse cara já fez, quem é esse cara? Está lá na descrição do vídeo, meu LinkedIn, toda a minha formação, minha experiência profissional, né, toda a minha trajetória acadêmica, as minhas formações, está tudo lá. Ah, mas tudo bem, o cara tem lá, fez um curso tal aqui, fez não sei o quê, bacana, mas será que o serviço desse cara é bom? Né? Descrição do vídeo, Google Meu Negócio, vai lá olhar as minhas avaliações no Google, as pessoas que passaram pelo processo de coach comigo, líderes, pessoas de equipe, né? E até mesmo a terapia Reiki. Então, está lá uma forma de você avaliar e mensurar se o trabalho está sendo bacana ou não, através de depoimentos de pessoas que já passaram pelo processo. Ok? Então, fica esse convite para você e que você tenha um bom final de semana, uma boa semana e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.